Talvez a gente nem se lembre mais de quando os noticiários não tinham aquelas faixinhas embaixo onde passavam mais informações. Então, com o aumento de informação, a gente também conseguia, pelo menos acha que consegue consumir muita coisa ao mesmo tempo, e as informações que vão disponibilizando e mostrando para a gente também vão aumentando com o tempo. Pois a gente também não se lembra nem quando era possível deixar o trabalho no trabalho. Hoje a facilidade da internet, dos celulares, claro, dependendo do trabalho, a gente sempre tem acesso. E aí, ter acesso e não estar trabalhando o tempo todo gera ansiedade. Mas uma coisa que a tecnologia trouxe que pode ser tanto bênção quanto maldição. E aí, para tentar fazer tudo ao mesmo tempo, a gente tenta virar multitarefa. Mas isso dá uma falsa sensação de produtividade. A gente não consegue realmente focar várias coisas ao mesmo tempo. E além de estar tentando fazer muita coisa, a gente tem muita interrupção o tempo todo. E-mails, o celular, todos os mensageiros, tudo apitando à nossa volta, e o nosso cérebro tende por mais fácil. A gente vai atender a interrupção, porque ela é mais fácil, mais rápida. A gente tem que estar constantemente, a gente tem que fazer esforço consciente para não atender todas as interrupções, principalmente as que a gente tem certeza que não são urgentes. E a gente precisa fazer um esforço também de procurar ferramentas que nos ajudem a gerenciar isso tudo. A gente não consegue olhar para tudo ao mesmo tempo. Conversando com as pessoas que já usam, que a gente vê que são mais eficientes com o tempo, a gente pode conseguir algumas dicas, algumas ferramentas que nos ajudem a gerenciar toda essa informação e todo o tempo que a gente precisa organizar. Nós trabalhamos e aprendemos de formas diferentes entre as pessoas. Tem gente que, no quesito aprender, é mais visual, tem gente que é auditivo, tem gente que precisa de movimento, precisa de uma apresentação com coisas que consiga sentir, tocar. E nós todos, por exemplo, na infância, alguns de nós éramos mais organizados, conseguimos deixar o quarto arrumado, outros não. Alguns tinham letra bonita, outros não. Alguns têm letra bonita hoje ou não. Então a gente precisa descobrir essas características nossas, como elas estão influenciando a nossa vida hoje. A gente precisa ser sincero com a gente mesmo, e olhar profundamente e ver em quais quesitos a gente ainda não é organizado e a gente precisa de organização. A gente precisa tentar entender nossa personalidade, nosso perfil, antes de querer gerenciar o nosso tempo. Então pergunte-se aí, o que eu posso melhorar de organização na minha vida? Então vamos tentar identificar onde que estão os maiores problemas da sua organização, não só do tempo, para depois chegar na gerência do tempo. Vamos ver algumas questões aqui. Você tem uma agenda, seja física ou eletrônica, que você usa sempre? Você tem lugar para guardar os seus documentos, consegue encontrar eles com facilidade quando você precisa? E não só documentos, outras coisas importantes como manuais, suas chaves, outros documentos, tem lugar para tudo isso? Você tem itens sobressalentes? Você tem reserva, seja de lâmpadas, de peças, de eletrodomésticos, de peças de carro? Se alguma coisa faltar, você tem como repor nesse momento? Você tem horários para fazer algumas tarefas pré-definidas? Separa um tempo para estudar? Você leva muito trabalho para casa com frequência? Você tem no mínimo horário para suas refeições? Costuma pular demais o café da manhã? Então tenta identificar com essas questões o que está te prejudicando mais nesse momento. Reflita, seja sincero consigo mesmo, veja o que é mais urgente. Não tenta atacar tudo de uma vez só não, porque vai ser demais. Você pode ficar até paralisado e não fazer nada. Então encontra a questão está pegando mais nesse momento e anota ela para tentar focar e mudar um passo de cada vez até chegar a uma gerência do seu tempo mais eficiente. Muitas vezes a gente não sabe como a gente se sente com relação ao tempo, ao conceito de tempo. Você sente que o tempo é alguma coisa que tem que ser preenchida, como se fosse um direito seu e que você devesse usar o máximo possível? Se você se sente assim, talvez você experimente um pouco de tempo livre, talvez você tenha um pouco de tempo livre, mas você tem que tomar cuidado com a passividade, onde outras pessoas podem te sugerir coisas ou te dar exemplo de coisas a fazer e você simplesmente aceita.
Ou você sente que o tempo é seu inimigo. Nesse caso, você pode estar sob muito estresse de tempo, de responsabilidades, ou então você sente que o tempo te controla. Esse é o pior caso de sentimento com relação ao tempo, e você precisa procurar mudar, ressignificar a forma como você vê o tempo. Ou você enxerga o tempo como algo moldável, algo que você controla, e aí você ajusta ele de acordo com os seus objetivos e com o seu estilo de vida. Esse deve ser o objetivo, você deve sentir que o tempo é seu aliado, mas é claro, não é algo tão fácil. Ou ainda você pode sentir mais de uma coisa com relação ao tempo, você pode sentir diversos desses que eu citei. Mas é importante que você saiba identificar como você se sente em relação ao tempo antes de tentar gerenciar. Quantas horas você gasta com Netflix, YouTube e afins? Que horas você recebe ou você troca mensagens? Que horas isso mais acontece no WhatsApp, no Instagram, no Messenger ou outro mensageiro? Que horas e quanto tempo você gasta com esses mensageiros? E quanto tempo você lê por semana? Eu acho que dá até um pouco de medo da gente saber exatamente quanto tempo a gente usa nessas coisas, mas de qualquer forma a informação é importante. Então, se você pode começar a anotar, ou você pode usar aplicativos, que eu ainda não vou recomendar nenhum porque eu estou testando alguns, mas ainda vou recomendar. Então, antes de tomar qualquer decisão com relação ao tempo, é muito importante você ter essas informações. Anotar quanto tempo você gasta com essas perguntas, com os itens dessas perguntas que eu fiz e com outras coisas mais. Somente sabendo como você usa o seu tempo, você pode melhorar o uso dele.